Posso contar uma história de consultório? Posso contar uma história de psicanálise, né? Recebi um casal preocupados com um menino de 7 anos. Estava tendo problema na escola, eles me procuraram como psicanalista para ajudá-los. E eu fui escutando as histórias da família. A mãe disse assim, e teve aquela história lá, né, do Ronaldo. E aí o pai falou, mas... Bom, eu vou te contar, ele disse para mim. E ele falou assim, desde pequenininho eu falo pro meu filho, filho, você pode ser qualquer coisa na vida, menos corintiano. Não me dá essa decepção. Filho, você pode torcer para qualquer time, você pode ter qualquer profissão. Você só não pode ser corintiano. E aí, Fernando, aconteceu um negócio, cara. O Ronaldo chegou no Corinthians. E o Ronaldo chegou no Corinthians e o meu filho só assistia jogo do Corinthians. E ele só falava naquilo. E aí ele olhava para mim e ficava com medo e eu baixava a cabeça. E eu sou São Paulino. Um domingo de manhã, meu filho acorda antes de todo mundo, abre a porta do meu quarto, vem do meu lado da cama, chorando e diz assim, papai, me deixa ser corintiano, por favor. Aí eu não aguentei, cara. Peguei ele, fui pra loja, comprei uma camisa do Corinthians pra ele e comprei uma camisa do Corinthians pra mim. E levei ele pro Pacaembu. Comprei cadeira numerada, né? Porque eu sou São Paulino, tá ligado? Falei, vamos ver o que acontece. Acontece, às vezes ele desiste do Corinthians. Aí fomos pra lá, entramos no estádio e tal. Eu vou dizer uma coisa, Fernando, eu escolhi ser São Paulino por causa da administração, porque é um time organizado, porque não sei o quê. Mas o que eu vi no Pacaembu, cara, o que eu vi no Pacaembu, Corinthians com a bola, sem a bola, a torcida de pé, a torcida não senta, a torcida assiste o jogo de pé. Aquilo foi enlouquecedor. Eu acho que eu virei corintiano naquele dia, entende? Eu continuo dizendo que eu sou São Paulino, mas por dentro mesmo, eu acho que eu virei corintiano, cara, porque não tem como. Não tem como. E eu me lembro bem de uma cena. Eu tenho 4 filhas e as 2 mais velhas já tinham idade para ir ao estádio, as 2 mais novas ainda não. E aí, pouco antes da arena do Corinthians ficar pronta, a gente foi num jogo quase de despedida do Corinthians e eu fiquei entre a camisa 12 e a Gaviões. E eu tava com uma menina de 8 e uma menina de 5. Um pouco antes do jogo começar, Gaviões da Fiel à minha esquerda e a Carol do meu lado. E aí a Gaviões começa a cantar. Começa a cantar. Aí a Carol olhou pra mim e falou assim, nossa, papai, quem são eles? Eu falei, a Gaviões, filha. Ela olhou pra mim, imagina uma menina branca que nem uma parede branca, loira de olho azul. Ela olhou, cara, pra aqueles cara de uniformizado, né, de camisa da Gaviões e tal, a maioria preto, né, cara, dançando e tal. Ela olhou e falou assim, papai, é lá que a gente tem que ir. Aí eu falei, Carol, não vai ficar assustada, agora vai subir o bandeirão. Ela falou, o que é isso, papai? Eu falei, você vai ver. Aí começa a subir o bandeirão, pá, 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 pá. Aí fica escuro, e você sente aquele cheiro de gente, tá ligado? Um calorzão danado, batendo sol, e você sente o cheiro de gente, cara. É muito difícil, acho quase impossível, que você seja corintiano, assim, de alma, e tenha qualquer tipo de preconceito. Tirando a localização, no extremo da Zona Leste, o Itaquerão não tem identidade do Corinthians. Não tem. A primeira vez que eu fui ao estádio, eu fiquei assustado com a sofisticação. E todas as vezes que eu vou lá, eu tenho a impressão assim, eu me sinto como aquele fiel cristão que mora em Bom Jesus da Lapa, faz economia a vida inteira, visita o Vaticano e vê aquele monte de ouro. Então, eu não entendo como é que o Itaquerão não tem uma coisa parecida com uma Geral, por exemplo. Não tem onde você ficar preso num alambrado, né? É tudo realmente padrão FIFA. E se tem uma coisa que o Corinthians não é padrão FIFA, né? O Corinthians nasceu para ser outra coisa. E aí, como você pode fazer um corintiano se sentir realmente em casa, portanto não invisível, se o estádio do seu clube é mais sofisticado que sua própria casa? Como? Né? Para ir num lugar mais sofisticado que sua casa, você tem que se arrumar, você tem que colocar uma roupa, você tem que, né, se comportar de uma determinada forma, né? Pacaembu não tinha nada disso, pelo amor de Deus. Não que eu queira que o
o torcedor não seja respeitado, que não tenha um lugar confortável, coisa parecida. Mas uma coisa é uma coisa, assim, outra coisa é outra coisa. O que vai transformar o Itaquerão na casa do Corinthians, de fato, é a ação do tempo. Por que eu digo isso? Porque o primeiro uniforme do Corinthians era branco, mas ficou bege. Quando ficou bege, o Corinthians ficou Corinthians. O branco era limpo, bege é porque as camisas eram de péssima qualidade, porque não ficavam novamente limpas. Então, esse aspecto rústico, na verdade, tem a ver com o metabolismo do jogador com a própria roupa. Então, acho que a ação do tempo dos torcedores no estádio vão transformar aquilo lentamente no seu espaço. Eu não acho que uma ação de cima para baixo vá transformar o estádio. É o povo corintiano tomando o estádio para si. Eu fui para Toyota em 2012, depois eu fui para Yokohama, e o Japão é um país absolutamente asséptico e organizado. O Japão é o lugar mais limpo que eu já pisei na vida. As pessoas fazem fila para atravessar a rua. 3 da manhã, o cara sozinho diante da faixa de pedestre, não passa uma alma viva, ele espera o sinal abrir. E aí, depois de ter ido em Kyoto, Nagoya, Toyota, vários lugares e tal, né? Isso para mim ficou ainda mais marcado mesmo no dia da final em Yokohama contra o Chelsea. Você vai se aproximando do estádio e você começa a ver gente vendendo coxinha, fazendo churrasco no meio da rua, uma coisa assim. Quem não foi pro Japão fala, nossa, o estádio de Yokohama virou Pacaembu. Não foi só o estádio de Yokohama, o entorno do estádio. Você andava pelo Japão, as pessoas não falavam bom dia, as pessoas falavam vai Corinthians. Era uma coisa maluca, maluca. Então é isso, né? Assim, a força do preto, a força do povo, a força da torcida corintiana, transformando uma atmosfera que era para ser uma atmosfera absolutamente formal, de padrão FIFA, né? De final FIFA e aquela coisa toda. Quando eu era estudante de psicologia, eu fui trabalhar um dia como gari para uma disciplina da faculdade. Aconteceram muitas coisas impressionantes assim, que eu observei, que eu vivi, que eu testemunhei com os garis, e aí isso virou uma iniciação científica e eu transformei num mestrado, um doutorado, e eu fiquei 2 vezes por semana trabalhando como gari durante 10 anos. Foi aí que surgiu a ideia de conceituar invisibilidade pública e coisas assim. A minha dissertação de mestrado foi publicada em 2004 e me rendeu possibilidade de falar para muita gente, conhecer muita gente, andar para tudo quanto é lado, né? E ser ouvido. Ser ouvido. Muita gente queria me ouvir. E eu não entendia por que queriam me ouvir e não ouviam diretamente os trabalhadores. E aí eu virei uma espécie de tradutor-intérprete, porque assim, eu percebi que as pessoas não sabem conversar com os trabalhadores, né? As pessoas que não são trabalhadores não sabem conversar com os trabalhadores. Para mim, tudo fez um sentido muito personalizado, mesmo, em 2012, porque eu queria sentir a minha história junto com a história do Corinthians de qualquer forma. Eu peguei um uniforme laranja de gari, liso, não tinha nenhuma empresa, não tinha nada, era um uniforme laranja de gari, num pedaço de tecido branco, levei para uma bordadeira, ela bordou o escudo do Corinthians, no bolso da camisa eu coloquei, e eu, vestido de gari, vi o Corinthians ser campeão mundial no Japão. Vestido de gari. Se a gente conhecer de verdade, profundamente a própria história do Corinthians, nessa história nós vamos encontrar todas as soluções. Porque foi assim que sempre foi. É o time da pobreza, o time dos pobres, dos operários contra a elite. Nas palavras de alguns, sem títulos expressivos, que sai de uma Série B em 2008 para em 4 anos ser campeão invicto. Então, se eu fosse presidente do Corinthians, eu traria a história do Corinthians para o dia a dia do Corinthians. Sabe? Você vai jogar no Corinthians? Então, vem cá, eu vou te contar a história do clube. Pra você saber onde você está pisando. E que camisa você está vestindo.